E aí, a gente busca isso aqui, meu pastor, a gente faz questão de repetir todo culto para esta sala 57, não esquecer que nós estamos aqui atrás de audiência, atrás de fama, atrás de interesses que não sejam o reino de Deus. Estamos aqui atrás de uma experiência real com Deus por meio do batismo diário do Espírito Santo. Amém. Por isso, esse vídeo diariamente. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Santo e eterno Deus, usa o teu filho. Amém. Um vaso de barro. Ele vai apresentar um remédio que ele mesmo precisa tomar. Frágil, mas o Senhor escolheu nos usar com toda a nossa fragilidade. Toma posse dos pensamentos do teu filho. Toma posse, possua literalmente esse instrumento humano, para que ele fale às milhares de pessoas que aqui estão e que verão depois esta reunião. Senhor, não permita que nenhuma interferência ocorra lá na casa dessas pessoas. Qualquer barulho, qualquer coisa que possa tirar a concentração. Que a gente diminua agora o fluxo de pensamentos. E eu rogo a Ti, Espírito Santo, Deus maravilhoso, Senhor gracioso, poderoso, trabalha, Deus, em cada canto da nossa vida. Sabe, Senhor, nesta pessoa que entrou aqui desesperançada, dê esperança para ela. Sabe, os que entraram cheios de poder, renova o poder deles. Amém. Sabe, a dúvida, tira do nosso coração e nos coloca a certeza da Tua presença. Faz-nos olhar para o céu, Senhor, e ver que de lá virá o nosso Salvador. Ele nos buscará e Ele sarará as nossas feridas. Nossa dor será estancada. Nosso sofrimento será dirimido completamente. Então poderemos abraçar Jesus. Espírito Santo, cada palavra que o pastor Gilson disser, fala para mim do jeito que eu preciso ouvir para o Senhor restaurar meu coração. Assim também de todos os que vão agora atentivamente ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te use, amado. Amém, querido. Muito obrigado por essa oração que enche meu coração de confiança de que estamos nas mãos de Deus para ser um instrumento nele. Eu gosto de entender que o elemento da fé, desde o primeiro ser criado até o último que vai nascer, aqueles que se salvarão, vão depender dela. Porque a história do povo de Deus
é completamente permeada pela fé. A Bíblia tem um capítulo único, exclusivo, a ser dedicado a trabalhar o elemento da fé, e até mesmo antes do capítulo 11, o capítulo 10 de Hebreus já começa narrando a força dessa experiência na perspectiva para com a volta de Cristo, e ela diz claramente, porque o justo viverá da fé, pela fé. E chega a recomendá-lo a não desistir, porque se ele desiste, ele significa que ele perdeu a fé. E aí, quando eu vou para Apocalipse capítulo 14, verso 12, eu citei esse texto ontem, e aqui diz, aqui está a perseverança. Essa palavra no grego é a palavra hipomone, tanto para paciência como para perseverança. A arte de sobreviver às duras crises, resiliência, força. Aqui está a perseverança dos santos. E por que esse texto está aqui? Porque está logo após um contexto claro de perseguição, de decretos, de ameaças. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Pregamos isso ontem. Os princípios da verdade na palavra de Deus, Deus o Pai, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os mandamentos e a igreja, coluna e baluarte da verdade. Mas aqui diz, e aqui está aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Então, nessa manhã, vamos tratar desse tema especial para os últimos dias da história deste mundo que estamos vivendo, como a Sala 57, ou como a Sala 57, que tem um ideal muito claro. Prepararam a geração, levantaram a geração. A geração de pessoas reavivadas, cheias do Espírito de Deus, a proclamar a última mensagem, a viver os últimos momentos da história deste mundo. E não vai ser diferente, meus irmãos. Vai ser pela fé. Vai ser pela fé, completamente pela fé. Então agora eu te convido a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Porque em Lucas capítulo 8 nós temos alguns encontros de Jesus com situações bem interessantes, dramáticas, adversas, mas o elemento da fé está permeando cada um desses encontros aqui. E a começar aí, então, no que está a partir do capítulo verso 22, onde Jesus acalma a tempestade, existe uma pergunta crucial feita para os discípulos ali, e a pergunta crucial feita para mim e para você nesta manhã. Irmã Vera, é para você que Deus pergunta nessa manhã. Logo abaixo, no verso 25, quando Jesus está com os discípulos ali, e ele agora está calmo e sereno, verso 24 diz, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Essa é a pergunta, irmã Vera. Leandro Felipe, essa pergunta é para você. Para você e para sua esposa. Eu me lembro dela. Pastor Arão, é para você e seu ministério. Irmã Nilceia, é para você essa pergunta. Onde está sua fé? Rivelina, onde está sua fé, irmã Marta? Onde está sua fé? Queridos, temos acostumado como pastor a viajar, rodar por aí afora. Já tive a alegria, inclusive, de ir fora do país pregar. Estive na Inglaterra 2 vezes pregando. Eu estava vendo agora o pastor conversando ali com a Elice Svelde. Recebi um convite agora, dias atrás, para ir em Ohio, ano que vem, pregar lá, uma meia semana com os jovens ali. E em cada lugar que a gente vai, a gente percebe a experiência, pastor Zinaldo, ela se repete. Como a gente fala às vezes, né? Só muda de endereço, mas a experiência é a mesma. Pessoas abraçando a fé e pessoas abrindo mão da fé. É verdade ou não? Pessoas abraçando e pessoas abrindo mão dessa experiência com Cristo, dessa vida triunfante pela fé, dessa vida
onde a fé não é só um elemento da vida cristã, ela é um elemento que produz a maior experiência do cristão, a salvação. Por isso eu gosto de chamar que aqui no capítulo 8 nós encontramos fé oscilante, nós encontramos uma fé morta e nós encontramos uma fé salvadora. Vamos detectá-las e vamos tentar entender de qual delas, ou de qual mais próximo de qual delas a nossa fé está. Como, por exemplo, a dos discípulos, ao se impactarem com o milagre de ter Jesus acalmando a tempestade no lago de Tiberíades ou no mar da Galileia, que é o mesmo. Possuídos agora de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Eles, quando fazem essa pergunta, estão, parece que, mostrando claramente que não tinham ainda um conhecimento relacional pleno com a pessoa de Cristo, onde eles perguntam: quem é este? Estão espantados. Só que, queridos, imediatamente, o verso 26 diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Eu vou resumir o que acontece ali. Ali vem dois homens, embora Lucas relata que vem um deles, mas o outro evangelho diz que vieram dois. Mas vem ali o endemoniado de Gadara, aquele homem que por anos havia habitado nos cemitérios, ao ser preso, destruía as cadeias com a força sobrenatural pelos demônios habitando em seu corpo. O relato dele conversando com Jesus nos mostra a quantidade de espíritos que nele havia, 6.000 demônios, pela nomenclatura legião, a composição de 6.000 soldados romanos. Imagina uma pessoa dessas agora, que quando esse homem vem na direção de Jesus com paus e pedras, os discípulos que acabaram de ver o milagre do acalmar a tempestade não tiveram fé para continuarem firmes ao lado de Cristo e, sebo nas canelas, todos fugiram, abandonando o mestre sozinho com o homem possesso dos espíritos imundos. Que fé é essa dos discípulos? Essa aqui é aquela fé chamada fé montanha-russa. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Oscilante o tempo todo. E Jesus então faz essa pergunta antes da recorrência no naufrágio da fé. Onde está a vossa fé? Eu dizia a vocês agora há pouco que nessas andanças pelo ministério aqui no Brasil, muito mais no centro-oeste onde nós trabalhamos, percebemos, amados, isso acontecendo na vida de irmãos e irmãs. De pessoas que estavam, de repente, não estão mais. Firmes, agora não mais firmes. E a pergunta é interessante, porque é exatamente o elemento que faz a desistência existir na vida de algumas pessoas. Quando eu coloco a minha fé, estabeleço a minha vida e o centro da minha vida em uma carreira profissional. Ah, queridos, quando essa carreira profissional rui, a minha fé rui com ela. Quando estabeleço a minha fé e o centro do eixo da minha vida em um filho, e esse filho não existe mais. Ah, queridos, é muito natural que a minha vida, a essência da minha vida, deixe de existir a partir deste. Haja vista, foi uma experiência que tive no ministério quando pregava, quando pastoreava a igreja de Nova Brasília, lá em Ji-Paraná, onde ali está o pastor Paulo Queiroz, está conosco aí acompanhando, em Ji-Paraná. Me recordo que ao fazer uma visita pastoral para uma irmã muito querida ali na igreja, todavia, ao encontrá-la em sua casa, seu esposo, seu filhinho, e ali então ela narrou para mim a história da perda de um filho há anos atrás. Um filho que havia envolvido com as drogas, com o tráfico de drogas, com o mundo dos crimes, e agora então fora assassinado. E ela disse: pastor, o dia em que sepultei meu filho, ali também sepultei a minha vida. E eu olhei para aquela irmã ao narrar a situação e disse: eu te ordeno em nome de Jesus, ressuscita e sai da sepultura pela fé. E ela levou um choque e depois ela narrava na igreja um testemunho dizendo: o pastor Gilson fez uma visita para mim e me deu uma surra de Bíblia e me levantou da sepultura porque eu entendia que a minha vida de fato havia terminado. Não tinha forças mais para avançar, não tinha mais forças para viver, mas aquele dia Jesus me levantou na visita do pastor.
E eu disse, você tem um marido para cuidar, você tem um filho para cuidar, uma casa para administrar, uma empresa para cuidar, e você tem um Jesus para adorar. Levante-se em nome de Cristo pela fé e volte a andar. E ali ela teve a sua fé restabelecida. Entende, querida, a pergunta de Cristo, onde está a vossa fé? Essa pergunta não é uma pergunta simples. Onde está a vossa fé? Está nas redes que pescam? Está no mar que produz o alimento? Ou está no Cristo com quem vocês foram convidados a caminhar dia após dia? Onde está a vossa fé? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Esse ambiente aqui é para produzir cristãos que não colocam mais a fé nos imóveis que têm. Esse ambiente aqui é para produzir cristãos que não colocam mais a fé em uma carreira profissional. Esse ambiente aqui é para produzir cristãos que não colocam mais a fé em um marido, em uma esposa, em filhos, ou nos não filhos que não pôde ter. Esse ambiente aqui é para produzir pessoas que colocam a fé unicamente naquele que pode ser chamado o autor e consumador da nossa fé. O nome dele é Jesus Cristo, por isso a Bíblia diz, aqui está resultado de uma experiência poderosa em uma caminhada difícil após os piores momentos da história desta terra. A Bíblia conclui como resultado e diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo Jesus. Diga amém. Essa fé que Deus nessa manhã quer implantar no âmago da sua vida e desse coração, essa fé nunca mais sair. Coisa maravilhosa. Logo mais, irmã Raquel, você vai perceber que essa mensagem tem a ver com a sua vida. Porque eu vou citá-la logo mais pelo fato de que, na sua oração, o Espírito Santo de Deus me possuiu quando Deus confirmava, dizendo, é exatamente isso que meus filhos precisam ouvir nesta manhã. Fica ligada, porque você vai entender quando eu chegar lá. Irmãos queridos, quando Jesus agora aborda esse tema e faz a pergunta para os discípulos, o cenário muda quando ele está diante do Gadareno, que agora, pelo poder magnífico do meu e seu Salvador, já não é mais um homem possuído pelos demônios, ele é possuído pelo amor de Cristo, pelo Espírito de Cristo. Ele que estava nu, agora está vestido. Ele que vinha com mãos levantadas, agora está prostrado. Ele que vinha possuído pelos demônios, agora tem um coração possuído por uma nova visão da vida. E ele diz, Jesus, me permita andar contigo. Jesus disse, não. Vá os da sua casa. Por isso eu vejo o pastor Wagner insistindo, mande o link, convide alguém, vá para os da sua família. Isso aqui tem que desaguar. Entende agora o desaguar? Jesus diz, vai desaguar, vai para a sua casa. E a casa daquele homem eram 10 cidades, Decápolis, 10, policidade. Eu passei em uma das 10 cidades que aquele homem passou, e eu parei ali em Bet-Shean e fiquei olhando as ruínas daquela cidade, imaginando a cena, aquele ex-endemoniado, agora um evangelista poderoso, itinerante, de cidade em cidade, dizendo quem Jesus Cristo é e o que Cristo fez em sua vida. Quem tem uma nova vida, tem uma nova missão para a vida, pastor Wagner. Esse lugar aqui é o lugar para termos os maiores missionários dessa igreja. Coisa tremenda. Gente que todo dia bebe de Cristo e compartilha o Cristo vivo. Oh, meu Deus! Aquele homem sai a pregar. Deixemos ele, porque ele já pregou e tantos se converteram e ele já morreu. Vamos avançar na narrativa bíblica. Tá rindo, né, Marluce? Ele já morreu. Agora é nossa vez, né? Estamos vivos. Natacira, tá firme aí? Em Cabo Frio? Deus te abençoe, viu? Verso 40. Mas antes do verso 40, me permita dizer para você uma frase e gostaria que você a anotasse. Eu vejo muitos de vocês com as Bíblias abertas, as canetas nas mãos, e louvo a Deus por isso.
Lá no Zoom estamos chegando a 9.000 quase pessoas. Olha, pastor Wagner, em nome de Cristo, vamos passar esses 10.000 hoje, hein? Ainda dá tempo de mandar o link para mais alguém, porque essa mensagem é uma mensagem especial para alguém que está doente na fé, para alguém que morreu na fé, para alguém que oscila na fé, mas para alguém também que está vivendo dias na presença de Deus e precisa ter sua fé confirmada. Essa mensagem é para você, querido irmão evangélico, que está conosco aqui e tem visto Deus falando através de mensagens, de pastores, de testemunhos, de momentos especiais como temos aqui. E Deus está fazendo um chamado para você. Entenda uma coisa, a sua decisão é pela fé, porque a decisão da Marluce de ser batizada no domingo é pela fé. As decisões da mensagem de ontem é pela fé. São decisões pela fé. Ainda dá tempo. Eu estou ouvindo a minha esposa aqui na cozinha dizendo assim, querido, manda o link para mim, amor. Ela quer estar fazendo pastor, pastor, fala, pastor. Pode, enquanto eu mando o link para minha esposa, fale, pastor Wagner. Eu acabei de selecionar o link do YouTube só e mandei para os moderadores. Eles vão subir esse link de novo na rede, em toda a estrutura. Mandei em todas as minhas listas de transmissão, queridos. Vamos dar uma impulsionada. É hora de enviar o link com mais intensidade. Tem gente que não recebeu ontem, não viu. É um reforço que a gente está fazendo agora, tá? Manda o link. Vai chegar para você e o moderador vai mandar para você da mesma forma que o outro chegou. Eu acabei de mandar para minha esposa. Está aqui fazendo barulho na cozinha, cuidando, mas quer estar assistindo essa palavra, essa mensagem. Ontem à noite preguei para uma igreja lá na Paulistana, em São Paulo, aqui do Zoom, e falei para a irmã Jane, manda o link para esse povo, tudo amanhã eu vou estar de madrugada pregando de novo. Então aí, nosso povo lá da igreja da irmã Jane. Queridos, a frase que eu quero que você anote é essa daqui, ela está no Patriarcas e Profetas, página 657. Se alguém quiser a referência, pode anotar, ó. Patriarcas e Profetas, página 657. A frase é assim, ó. Todo o fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Eu vou repetir, você vai anotar. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Olha aí, pastor Wagner, que coisa, encontrar agora como é que eu posso dizer, não o objetivo, encontrar o ponto do problema. Porque o texto é claro, todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. No casamento, com os filhos, no trabalho, financeiro, é devido à sua falta de fé. Por isso estamos nesse tema hoje. E vamos crescer nele logo mais. Olhando para a Bíblia, extraindo lições das histórias da Bíblia. Avance comigo. Alguns disseram, pastor Gilson, me manda o sermão escrito. Talvez eu vou ter que escrever, porque é um jeito diferente. Eu vou anotando ali, depois que eu prego a primeira vez com um papelzinho na mão, jogo fora e só... porque já fica tudo aqui. A mente é boa, não sei se é boa ou se é ruim, e eu gravo tudo, então eu não tenho o hábito de digitar tudinho lá, bonitinho, ipsis verbis, ipsis literis, ali, mas se precisar, eu digito e mando também, porque não é fácil. Se não, mande o link, meu irmão, e diga, vai ver o homem ao vivo, que é até mais bonito. Pronto. Vamos comigo. Verso 40. Agora, veja bem. Tudo aqui é fé. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. E diz a Bíblia, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, e que era chefe da sinagoga. E agora, olha a atitude do homem. Um homem religioso, um homem líder da igreja, prostrando-se aos pés de Jesus. Irmãos, esse capítulo é um capítulo de gente prostrada. Estamos no segundo que se prostra. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, verso 42, porque tinha uma filha única de 12 anos, que estava à beira da morte. Quadro clínico gravíssimo.
A situação da pequenininha. 12 anos, filha única. Esse homem sai agora à procura de Cristo e diz, mestre, vem comigo à minha casa. Jesus prontamente sai para ir com ele. Veja, queridos, eu agora salto com você para o capítulo 20, para o verso 49, porque agora é Jesus retomando a caminhada na direção da casa dele. Ele foi interrompido, nós vamos voltar já nessa interrupção, mas agora ele continua indo para a casa de Jairo. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, essa pessoa, não sabemos dizer se é um homem ou provavelmente um homem, e talvez alguém da família de Jairo, no mais ou um parente de Jairo, ou um empregado na casa de Jairo. Mas o fato é que, ao falar, ele vem da casa de Jairo, me faz entender claramente que é alguém próximo a Jairo. Se era alguém próximo a Jairo, sendo Jairo o chefe da sinagoga, essa pessoa era uma pessoa religiosa. Lia a Torá, participava da Páscoa, levava o cordeirinho ao santuário, tinha ali conhecimento do Hakadish, o conjunto de orações judaicas, estava familiarizado com a religião judaica, sabia o que podia e o que não podia fazer. E agora, então, ele fala algo que demonstra algo a mais sobre si. Ele diz assim, Jairo, tua filha já está morta. Ele viera para isso, pastor Paulo Queiroz, mas ele fala algo a mais. Ele diz, olha, Jairo, a tua filha já está morta. Estado clínico da menina. Morreu. Não há mais o que fazer, ela está morta. Só que agora ele diz assim, não incomodes mais o mestre. Quando ele diz para Jairo, não incomodes mais o mestre, irmão Jandi, o que ele está querendo dizer, Marluz? O que ele está querendo dizer? Irmã Keila, ele não está falando de Jairo, ele não está falando da menina, ele está falando de quem, irmã Marta? De Jesus. Irmã Edileuza, quando ele diz assim, ó, Jairo, tua filha morreu, ele está falando da menina. Quando ele fala, Jairo, não incomodes mais o mestre, ele está dizendo o quê? Jesus não tem capacidade para ressuscitar morto. Ele poderia ir curar, mas ressuscitar ele não pode. Então, Jairo, deixa o mestre em paz. A agenda dele é longa. Olha a multidão que ele tem para atender. O que nós estamos vendo aqui, querido Odilon e Viviane, estamos vendo uma fé, eu posso dizer que não parcial, mas morta, porque, irmãos, assim como não pode haver uma mulher meio grávida, não pode haver alguém que tem meia fé. Se a mulher diz estou grávida, não importa se a barriga está enorme ou está pequenininha que ninguém vê, ela está grávida. Ou está casado ou não está casado. Não tem como, eu estou meio casado. Não existe isso. Então, assim também eu olho para essa situação e vejo, diferente dos discípulos, uma fé que oscilou entre ver o milagre da bonança no mar, mas correr de medo do gadareno, eu vejo agora uma fé que morreu. Uma fé que morreu e uma vida espiritual que se baseou apenas na superficialidade da religiosidade, que não tem poder para atribuir salvação a nenhum ser humano. Queridos, quantos de nós em nossa caminhada admitimos caminhar com Deus apenas na superficialidade da religião e entendemos que não precisa de muito mais? Vou à igreja, pessoas que inclusive devolvem o dízimo, mas se não for pela fé, se não for fruto da fé, fé em Jesus, relacionamento com Jesus, não vale de nada. Eu vou ser sincero, está perdendo dinheiro. Guardar o sábado,
cumprir requisitos, às vezes até trabalho missionário, se não for fruto da fé, resultado de uma vida com Cristo Jesus, não vale. É religiosidade morta. Irmãos amados, Deus não quer isso para nós. É tanto que quando abro a Bíblia em Isaías capítulo 1, ali existe Jesus, o Papai do Céu, condenando aquilo que era bom. E ele diz, eu não quero os sábados de vocês, não quero as luas novas, não quero as festividades, não quero as ofertas, não quero os sacrifícios. Da mesma maneira, ele agora diz assim para nós, eu não quero de vocês guarda de sábado. Não, olha, interessante, ontem falei para guardar, agora eu não estou falando para não guardar não, viu? Eu estou dizendo, interessante, não, pastor fala uma coisa no dia, no outro dia muda, não. Eu estou dizendo para você, querido irmão, que ontem entendeu que precisa romper com o relativismo no cristianismo e viver as verdades cruciais na palavra de Deus, mas precisa ser por amor a Cristo, em um relacionamento vivo com Jesus, porque aqui, aquele que está tocando a fé das pessoas é Jesus Cristo. E o Apocalipse diz, precisamos ter o resultado de uma vida salva após a grande tribulação e a perseguição, é a fé de Jesus. É a guarda dos mandamentos, resultado da fé de Jesus. É por isso que amo demasiadamente o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 5, verso 12, quando o próprio João diz através de Cristo e do Espírito Santo, aquele que tem o Filho tem a vida. Oh, coisa maravilhosa! Aquele que tem Jesus tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Coloca isso no coração. E a partir de hoje, o que você tiver que fazer, o que você tiver que viver, o que você tiver que abandonar, o que você tiver que adquirir, o que você tiver que experimentar, seja resultado de uma fé produzida por um relacionamento com Jesus, porque o seu Jesus é do tamanho da sua fé. O seu Jesus é do tamanho da sua fé, e a sua fé é do tamanho do relacionamento que você tem com Ele. Deus, o seu Deus é do tamanho da sua fé, e a sua fé é do tamanho do relacionamento que você tem com Ele. Então, quando eu olho para a cena, esse homem diz, Jairo, deixa ele embora. Ele não pode. Fé morta. Agora, mais do que entender e descobrir que existe alguém no cenário de Lucas, capítulo 8, que tem uma fé morta, é entender a atitude de Jesus para alguém que tem uma fé morta. Jesus poderia olhar para esse homem e condenar a sua fé morta. Jesus poderia criticá-lo, mas Jesus não fala nenhuma palavra para ele. Diz a Bíblia, mas ouvindo isto, lhe disse, não temas. Eu acredito que aqui ele está falando para Jairo. Crê somente e ela será salva. Agora imagine a cena, liga aí a TV da cabeça e imagine a cena comigo. O homem diz assim, Jairo, não leva mais ele para sua casa porque a menina morreu. Aí Jesus olha Jairo, Jairo, não se preocupe. Jairo, tudo está certo. Não tenha medo, ela será salva. Aí o homem fala, mas agora eu quero ver o que vai ser. Porque eu acabei de mandar parar a carruagem, porque Jesus não tem o que fazer lá, e ele insiste em ir para a casa de Jairo. Quero ver. Vai passar vergonha. Porque eu estou falando a verdade, não estão acreditando em mim, é? Eu vou ver de perto o que vai ser. E esse homem sai agora atrás da multidão, dando passos lentos. E agora, quando se achegam à casa, e agora Jesus pede para Pedro, Tiago e João entrar. Aliás, deixa eu dar uma dica para você. Essa aqui é uma dica relacional. Irmã Raquel vai saber que lida com coach, que essa aqui é uma dica de ouro. Presta atenção. Por que Jesus não chamou Judas e Tomé para entrar com ele? Porque é capaz que se ele ressuscitasse a menina na companhia de Judas, Judas ia matar a menina. Você está entendendo? Por que Jesus chama Pedro, Tiago e João? Então a dica para você é, deixa para trás quem não te põe para frente. Gostou, irmã Raquel? Deixa para longe quem não te faz, entendeu?
Olha a dica, anota essa dica. Fica perto de quem tem fé para preservar a sua. Se não, dá ruim com força. Por isso Jesus chama Pedro, Tiago e João. Doutora Raquel está anotando. Pedro, Tiago e João, aqueles a quem com ele mais conversavam, tinha mais intimidade. Irmãos, aqui está uma grande lição para o cristianismo. Aqueles com quem aqueles que estavam mais perto de Jesus, eram aqueles que estavam mais preparados para ver as coisas maravilhosas que ele estava para produzir. Coisa tremenda. E não foi só nesse momento que ele tem esses aí junto de si. Lá na transfiguração também. Fica perto de Jesus, porque ele tem coisas que ele não dá para a multidão, que ele vai dar só para você. Fica coladinho nele, porque tem coisas que ele não dá para todos, mas ele vai conceder a você. Seja um Pedro, um Tiago ou um João, colado no mestre. E tenha a oportunidade de ver coisas lindas como a transfiguração e cenários maiores para a sua caminhada. Fica ligado, Manuel Pereira, fica ligado. Então agora Jesus está indo e eu estou imaginando o homem agora lá de, como se diz assim, né? Só de tocaia. O que vai acontecer? E de repente Jesus chega e fala, calma, ela está dormindo. Todo mundo cai na gargalhada, até as mulheres contratadas para chorar, que já estavam chorando por salário, porque era assim que funcionava. As carpitas pagavam para a pessoa chorar no funeral. Imagina se fosse hoje, não ia chorar ninguém, porque o cara já tem que gastar com velório, não vai pagar para outro chorar? Deixa chorar, que chora para nada. A mulherada para de chorar e agora todo mundo cai na gargalhada, está na Bíblia. Porque todo mundo sabia que ela morreu e Jesus fala, está dormindo. Oh, meu Deus. Como as coisas para Jesus são minimizadas e para nós são maximizadas. Morreu alguém. O mundo acabou. Jesus diz, está só dormindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando for orar por alguém, como nós estamos orando agora, pela filha de doutora Raquel e demais pessoas aqui que estão adoentadas, estou orando inclusive pelo pai do pastor Aguinaldo, presidente da Associação Paulista Leste. Ontem à noite falei com ele. Está nos momentos finais da vida com câncer, metástase. Ele falou, ora por nós na família. É certo que papai vai falecer. Ora por ele, por nós. Ontem à noite fui orar com a minha esposa e oramos pela salvação dele. Quando for orar por alguém doente, ore pela salvação da pessoa também. Porque se Jesus não curar, ele não nega a ressurreição. Diga amém. O Jesus que não cura é o Jesus que ressuscita. Está na Bíblia. Coisa tremenda. Então ore pela ressurreição da pessoa. Ore pela salvação dela. Talvez Deus não vai ouvir a sua oração pela cura, mas é sempre certo que ele não deixará de ouvir a sua oração pela salvação do doente. Em nome de Jesus, aprenda a orar. E isso é importante. Jesus agora volta, meus irmãos, do quarto. Entraram 4 e saíram 5. Sai Jesus segurando as mãos da menininha e ela está abrindo a boca assim, quero comida, entendeu? E Jesus, e agora eu fico, coloque-se no lugar, coloque-se na cena. O que aconteceu nessa hora com a fé do empregado da casa de Jairo, que estava morta? Naquele dia houve 2 ressurreições. A ressurreição da menina e a ressurreição de uma fé que estava morta. Se estou pregando para alguém agora, nesses momentos, e se estou pregando para alguém que vai assistir em outro momento essa mensagem, e que a fé sucumbiu diante dos problemas da vida, diante das dores, das vicissitudes, das lutas. Se eu estou pregando para alguém que teve uma fé morta, Jesus Cristo tem poder para ressuscitá-la, se você permitir. Esse é o meu Jesus Cristo. Ele restaura a doença, mas ressuscita o defunto. Ele restaura a fé, mas também ressuscita a fé.
Volta comigo agora para a gente ir caminhando para a parte final e fazermos uma comparação entre dois personagens dessas histórias. Pastor Wagner, aqui nós estamos com 9.303 assistindo, isso significa que nós estamos com 10.303 pessoas, pelas minhas contas. Louvado seja Deus, diga amém. E vamos Amém. avançar em nome de Jesus Cristo. Vamos avançar. Vem comigo agora, porque a parte especial aqui chegou. E se você está comigo aqui, não vai embora ainda, porque agora entra a figura principal das narrativas. Enquanto, verso 42, segunda parte. Enquanto ele ia para a casa de Jairo, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, a mesma idade da menina é a idade dessa mulher na crise, ou nas crises. Havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém, veja que o texto bíblico é escrito por um médico e médico é detalhista, isso é especial. E o texto está dizendo a idade do sofrimento e está afirmando ninguém podia curar. Tinha podido curar. Gastara com os médicos todos os seus haveres, seus recursos. Então, a princípio, o texto bíblico está narrando duas crises na vida dela. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como se todos negassem, Pedro e seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Então vamos fazer uma pausa e entender um pouco mais da história desta mulher. Qual era o problema dela? Lembra, doutora Raquel, que você mencionou isso na oração? Ali eu ouvi Deus falando, filho, estou com você. Era isso aí. Estava já preparado, tudo aberto. Essa mulher, que a Bíblia apresenta de cara a crise financeira ou a crise na sua saúde física, adicionada à sua crise financeira para tentar resolver a crise na saúde física. A Bíblia apresenta mais 3 crises. A Bíblia, não de maneira direta, mas num aspecto cultural. O pastor Zinaldo é um grande escritor da igreja, sabe do que eu estou falando e os demais também. Essa mulher tinha um fluxo menstrual contínuo, então ela tinha uma hemorragia que não cessava. 12 anos. Vamos entender então na cultura a situação dela. Qual seria, pastor, a terceira crise que essa mulher deveria ter? Crise de solidão. Quarentena, 12 anos. Por quê? Porque pela cultura, ela tendo essa hemorragia contínua, esse fluxo, ela não podia estar em contato com as pessoas por ser considerada uma mulher impura. Então ela não ia ao templo levar sua oferta, ela não ia à farmácia comprar o remédio, ela não ia ao supermercado, ela não ia ao pequeno grupo, ela não ia à igreja, não ia. Não podia. Não podia. Terceira crise. Agora vamos para a quarta crise. A quarta crise eu entendo ser a crise conjugal. Pastor, explica. Porque a Bíblia não está falando nada do casamento dela, da relação conjugal. Exatamente. Por que não está falando? Só tem 3 possibilidades na vida conjugal dessa mulher. Ou ela era viúva, marido morto, ou ela era encalhada, ou seja, ninguém aceita casar com ela, porque de verdade ela não teria como casar mesmo, pelo seu problema físico, e agora cultural, ou ela era uma mulher abandonada pelo marido. Eu estou aqui sentindo o cheiro do meu futuro almoço, porque a esposa está ali cozinhando. Entenda, a mulher naquele tempo, o marido tinha direito de lhe dar a carta do divórcio pelo fato apenas dela queimar o arroz, a comida. Imagina, Elis, uma comida americana aí queimada. Já era, acabou, não tem mais. Está aqui, pode ir embora, não caso mais. Imagina, Marlúcia. Edileuza, que seria, hein? Se só por queimar a comida o marido já lhe dava a carta do divórcio,
Imagina uma mulher que agora adquire essa doença. É lógico, é quase lógico, que se ela estivesse casada, o marido teria dado a carta do divórcio e ele estaria justificado diante das pessoas por isso. Compreende agora? Então, crise na saúde física, crise financeira, crise de solidão, relacional de modo geral, só que crise conjugal. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, é bom demais estar casado, ter um namorado, ter um noivo, olhar com perspectiva para ter uma vida dele, maravilhoso. Mas ela não podia. Agora eu vou perguntar para as mulheres aqui que estão conosco. Irmãs queridas, irmã Vera Portes, pensa comigo agora. Qual é a mulher, doutora Raquel, que é especialista na área de coach, seminários, entende o ser humano muito bem. Qual é a mulher, me ajude agora, me responda aí agora. Elisete e Edson, me responda aí, Jaqueline Magaieski. Rosângela, me responde, Lige, me responde. Qual é a mulher que nos dias atuais enfrenta, começa a desenvolver uma crise na saúde física, a partir dessa, pastor Gondim, adiciona a crise na saúde financeira, ou seja, perdeu dinheiro, acrescenta agora essas duas relacionamentos que agora não podem mais ter, acrescenta essas três agora, Cláudia Moreira, a situação, a gravidade de não poder ter mais o seu relacionamento. Qual é uma de vocês, mulheres aqui desse grupo, dessas 10 mil e tantas que estão conosco, ou desses um pouco menos que tem tantos homens aqui, qual de vocês não adquiriria também uma crise emocional? É natural, sim ou não, doutora Raquel? Imaginar que essa mulher, crise na saúde física, crise na vida financeira, crise nos relacionamentos, crise na vida conjugal, é natural entender que ela desenvolverá alguma patologia emocional. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão e tantos outros que poderia estar aí. Mas tem uma coisa que ela não perdera com as perdas da vida. O quê? O quê? De que estamos conversando aqui? Fé. Irmãos, meu coração treme ao imaginar que essa mulher, quanto mais crise se adicionava ao seu currículo e à sua história, mais fé ela desenvolvia no Salvador Jesus Cristo. Fé, crise número 1, e ela diz fé em Jesus. Ele pode curar minha doença, mas enquanto ele não chega, eu vou para os médicos. Médicos não resolvem. Crise número 2, perdi o dinheiro, mas não perdi a fé em Cristo. Quando eu encontrá-lo, a crise física resolve e eu volto a trabalhar e a ganhar dinheiro. Jesus é a solução das minhas crises. Crise número 3, crise número 4. Meu Deus, não tenho mais marido. Jesus Cristo será o homem da minha vida. Quanto mais crise, mais fé. Essa mulher aprender a desenvolver fé salvadora no deserto da caminhada. Essa mulher é para mim um modelo de cristão para os últimos dias da história dessa igreja. Porque Ellen White diz que precisaremos de uma fé que suporte a fome, o cansaço, a fadiga e a demora. Fome, cansaço, fadiga e demora. Precisamos dessa fé robusta para aqueles dias difíceis que virão. E para mim essa mulher é um modelo de alguém com tamanha fé para os dias de agora. Meu Deus, eu estou falando para uma mulher de fé nesse grupo aqui. Mas eu estou falando também para alguém que tem a sua fé oscilante hoje. E em nome de Jesus Cristo, ele agora nivela a sua fé e a fortalece. Se estou pregando para alguém que tem a fé doentia, Jesus Cristo cura. Se estou pregando para alguém que tem uma fé dominada pelo demônio, Jesus Cristo expulsa os demônios da sua fé espiritual. Se estou pregando para alguém que tem a fé tomada pelas ondas dos problemas da vida, Jesus Cristo acalma a tempestade no mar da sua vida. Se estou pregando para alguém que tem uma fé morta, Jesus Cristo hoje a ressuscita para você continuar vivendo para a glória dele.
Enquanto essa mulher, nas maiores crises da vida, escolheu andar pela fé, o homem na casa de Jairo, no melhor ambiente possível, escolheu viver pela religiosidade. Eu preciso perguntar para essa gente, pastor Wagner, eu preciso perguntar para essa sala, porque como disse ontem, meus irmãos, Deus não quer uma sala cheia de gente vazia. Aqui não é lugar para gente vazia permanentemente. Pode entrar vazio, mas vai ser cheio em nome de Jesus. Pode entrar morto, mas vai viver pela fé. Pode entrar ferido, mas vai ser curado pela fé. Pode entrar perdido, mas vai ser salvo por Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você, eu preciso perguntar para você, entre a fé daquele homem na religiosidade morta e a fé dessa mulher viva no meio dos desertos da crise, a sua se parece com a de quem? A sua está mais perto da de quem? Então, deixa eu terminar olhando para o verso 47. 3 lições essa mulher ensina para mim e para você. Se quiser, anote. Eu vou, inclusive, projetar. A lição número 1 de alguém que tem uma fé como esta, fé salvadora, está no verso 47, quando diz assim: vendo a mulher que não podia se ocultar. Eu vou projetar para você, para ficar mais fácil de você internalizar essa verdade. Olha aí alguém com o rosto vendado. Essa mulher chegou no meio da multidão com o rosto coberto, mas quando ela toca a orla e ela sente a energia vital de Cristo entrar em seu corpo, ela imediatamente desvenda e ela diz: não preciso mais de me ocultar. Um cristão com a fé salvadora não se oculta. Vai para a faculdade, não tem problema, vão saber que eu sou de Jesus. Vai para o trabalho, não tem problema, vão saber que eu sou de Jesus. Entrei no avião, vão saber que eu sou de Cristo. Tem que ser assim, queridos. Ela não se ocultou. Lição número 2. Aproximou-se trêmula e prostrando-se. Então eu vou passar aqui para você ver alguém agora, a imagem de alguém vivendo uma experiência de adoração. Atitude número 1, não se oculta. Atitude número 2, tem uma vida em adoração. Quando a Bíblia diz que essa mulher se prostra diante dele, não tendo nada para lhe devolver pelo milagre, ela então entrega a sua vida ao se prostrar. Ah, meus irmãos, devolver dízimo, devolver pacto, guardar o sábado, não comer isso ou comer aquilo, são coisas que marcam a iniciada da nossa caminhada. Isso é ponto de partida. Porque o ponto de chegada não é devolver 10, é entregar tudo para Jesus Cristo. O ponto de partida é viver pela fé todos os dias da semana para a glória dele. O ponto de partida é ser e viver do jeito dele. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ponto de partida. Mas quando chegou o momento escatológico de Daniel, as suas orações entraram então na linha de chegada. Linha de chegada, eu morro, mas não entrego o meu tempo de devoção com Deus. Isso é ponto de chegada. Entende a diferença de quem chega e de quem sai? Se estou pregando para alguém que nem chegou, que nem saiu ainda, comece a sair, porque uma hora a gente vai chegar. Número 2, prostração, adoração. E número 3, aqui está, diz a Bíblia, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente lhe fora curada. Essa mulher agora se levanta diante das pessoas e ela agora está contando para todo mundo como ela fora curada e qual foi a razão para isso, como Jesus a curou. O que ela está fazendo? Declarando Jesus para todas as pessoas. Os olhos foram tirados de Jesus e colocados nela. E ela agora declara, ela fala, ela agora diz eu, e ela começa a contar para as pessoas. Ah, meus irmãos, tem que contar, mas tem que ser fruto desse amor, desse relacionamento vivo. Deixa eu ir com vocês aqui para mais uma imagem
para que você entenda a conclusão dessa mensagem. Vocês estão vendo a foto? Aqui na foto nós temos dois homens. O que se destaca aqui para mim é Rômulo, esse a quem o nome está sobre ele. Deixa eu colocar aqui um dado sobre Rômulo. Rômulo assassinara 282 pessoas no país das Filipinas, onde mora. E Rômulo, querido, onde morava. E Rômulo, queridos, estava, eu não sei por que razão, ele tinha alguma intriga com o adventista do sétimo dia. Rômulo entra um dia na igreja. Já que você viu a foto de Rômulo, eu vou agora voltar a minha tela com vocês aqui. Rômulo entra um dia na igreja adventista do sétimo dia e é um culto. Viram a carinha de Rômulo? Viram? Me dá um joinha aí. Viram lá? Ok. Se liga na história. Pastor Wagner, põe nossa musiquinha para a gente terminar. Que eu vou terminar com essa história. E depois vamos para o testemunho e vamos para esses momentos maravilhosos dessa sala. Queridos, Rômulo, criminoso, como já está aí dito, assassinado dezenas de pessoas, centenas no seu currículo, só que agora Rômulo entra numa igreja adventista do sétimo dia. E não entrou para fazer culto, não. Ele entrou para perseguir. E quando ele entra na igreja, ele entra armado e junto de si vários outros do seu grupo de criminosos, seus comparsas. Rômulo vai ao púlpito da igreja, pega ali o microfone, assume o que está acontecendo e diz para os irmãos: peguem as Bíblias de vocês, coloquem-nas no chão e vocês vão ter que pisar sobre elas. E aqueles que não pisar, ou aqueles que não pisarem, vão morrer. Que momento, hein? Parece uma perseguição antecipada. A situação, irmãos, agora foi de tremendo espanto e pavor para os irmãos daquela igreja. E agora, perplexos, eles imaginando o que iam fazer, o que não fazer, filho olhando para o pai. Eu estou imaginando a cena. Eu tenho a história, é bem resumida, mas eu estou imaginando a cena. Eu tenho liberdade de imaginar a cena. As pessoas agora perplexas, o que vai acontecer? Rômulo, então, dá ordem. E agora, famílias inteiras pegam as suas Bíblias e colocam sobre o chão, colocam no chão e começam a pisar, porque estão preocupadas com as suas vidas. Lá no meio da multidão, queridos, lá no meio da multidão, uma senhora, não se sabe exatamente a idade, talvez 70, 75 anos, ela se levanta e agora levanta abraçada a sua Bíblia, e abraçada a sua Bíblia ela continua, e ela faz uma declaração pública para Rômulo e os seus companheiros do crime. E ela diz: eu não posso, estou imaginando a fala daquela mulher, não posso fazer o que você me pede, porque diante de mim eu tenho um livro da vida, eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, que revela o amor do meu Jesus Cristo. Nesse livro eu encontro Jesus Cristo, e ele me salvou, eu não posso negá-lo agora. Ah, queridos irmãos, aquela mulher foi arrastada para o púlpito da igreja e Rômulo agora diz a ela: se você não pisar aqui diante de todos, vai morrer diante de todos. E aquela irmã apenas abraça a sua Bíblia, pastor Joaquim, e agora lágrimas descem de seus olhos enquanto ela balbucia algumas preces de amor ao seu Senhor Jesus Cristo. Rômulo coloca a arma na cabeça dela e atira. E eu acredito que todos aqui gostariam de dizer assim: pastor, a arma falhou e Rômulo se converteu. Irmãos, não falhou a arma. Ela foi morta, assassinada no púlpito daquela igreja e caiu sobre seu corpo, abraçada à palavra de Deus. É importante saber, é importante responder se a minha fé hoje me daria condições para tamanha decisão. Rômulo saiu desesperado, todo agora um alvoroço. Resumindo a história, Rômulo foi preso. 3 meses depois que estava na cadeia, Rômulo foi para a solitária. E depois da solitária, Rômulo aos sábados começou a ouvir uma música. E a música, à tarde de sábado, ecoava uma letra que penetrou seu coração, negro pelo pecado. A letra dizia: face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz, face a face hei de vê-lo. E vocês sabem o hino, é o hino 444 do Inário Adventista.
quanto almejo ver a Cristo, ver seu rosto, que prazer. Essa letra entrou no coração de Rômulo. E ele pergunta, quem cantava aqui hoje para o guarda? Ele disse, os jovens da igreja adventista. De quem que ele lembrou? E ele então pediu para que os jovens cantassem para ele no sábado seguinte. E no sábado seguinte foram cantar para ele do lado de fora da solitária, sem contato visual. A música agora estava pertinho dos ouvidos e do coração. E Rômulo ali entregou a sua vida a Jesus. Saiu da solitária e teve agora acesso aos jovens que semana após semana encontravam-se no presídio. E ali estudou a Bíblia por 3 meses, entregou a vida a Cristo e foi batizado para a honra e glória de Deus. Condenado à cadeira elétrica, Rômulo agora então se despede dos seus amigos e daqueles com quem ele compartilhava dentro da prisão o evangelho. Chega, se senta na cadeira, ao colocar sobre si o capacete para a execução através do choque elétrico, Rômulo está abraçado sua Bíblia, Rômulo está ali fazendo a sua entrega da vida a Deus mais uma vez. Foi dado a ele a ordem de fazer um pedido, ele não falou nenhuma palavra, o agente abaixou a chave e Rômulo apenas continuou orando. Rômulo continuou orando e todo mundo se apavorou. Por que acabou a energia aqui? O que aconteceu? E agora então vão saber que havia acabado a energia apenas na sala de execução. Enquanto resolve o problema da energia, o telefone da prisão toca e agora é uma ligação do gabinete do presidente do país, dando para Rômulo o perdão presidencial. Rômulo sai da cadeira elétrica, que não teve eletricidade, e volta para a prisão a cumprir o tempo em vida, 20 anos de cadeia, e agora se torna um pregador do evangelho. Depois que Rômulo saiu, Rômulo se afiliou a um grupo de 1000 missionários voluntários que tem nas Filipinas. E até 2012, Rômulo já havia conquistado 10.000 pessoas para o reino de Deus. 10.000. Então esse Deus permitiu aquela irmã morrer porque tinha uma fé salvadora e deixou Rômulo viver para se tornar um homem de fé para a glória dele. Deus é Deus. E Deus, nesse dia, quer dar a você a mesma fé que deu para aquela mulher, que deu para a mulher do texto bíblico. Aquela mulher disse assim no coração, eu não preciso que ele vá à minha casa, como foi e está indo para a casa de Jairo. Não preciso que ele olhe nos meus olhos. Não preciso que ele me chame pelo nome. Não preciso que ele toque em meu corpo. Eu não preciso que ele faça nada comigo. Apenas se eu tocar em sua veste, a minha história será completamente outra. Jesus Cristo, quando sente o toque da fé e um poder que sai de si, ele para, ele reflete e ele se volta para aquela mulher com a fé salvadora e diz, filha, a tua fé te salvou, vai curada, vai salva e vai em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmã Raquel, filha, vá curada, vá salva e vá em paz com a sua caminhada em Jesus Cristo. Vá, queridos, vamos viver esse dia curados, em paz e salvos em Cristo Jesus, porque essa é a fé que Ele quer dar para mim e para você. Alimente a sua fé em Cristo Jesus e as suas crises morrerão de fome. Que Deus abençoe, restaure, transforme, ressuscite, reavive e mantenha viva a sua fé, porque é pela fé que chegaremos lá. O justo viverá da fé. Que Deus abençoe a todos. E amanhã tem mais. Meu pastor querido, vamos já entrar nesse mesmo clima e nos coloque na presença de Deus, pastor, em oração. Amém. Amém. Clamando para que essa fé viva venha para o nosso interior e se transforme em ações concretas para o reino de Deus. O senhor pode orar conosco, pastor? Agora, querido Deus, eu levanto, Senhor, as minhas mãos, Pai, mãos vacilantes, mãos pecadoras, mas as mãos de um filho a quem o Senhor ama. E já me experimentaste, Senhor, nas dificuldades da vida. E hoje, Senhor, é pela fé que estamos aqui, abrindo Tua palavra
e compartilhando a vida plena que há na tua palavra, que é viva e eficaz. Eu levanto essas mãos, ó Deus, sobre essa igreja reunida. São mais de 10.000 pessoas, meu Deus, agora. Cada um vivendo a sua experiência de fé com o Senhor. Eu estou orando agora para alguém que precisa de fé para romper com um relacionamento que o está arrastando para longe de Deus. E eu peço, Senhor, dê poder para esse teu filho e essa tua filha a romper e a viver unido a Cristo pela fé. Eu oro por alguém, ó Deus, que precisa romper com a descrença, com o medo dos conceitos que vão ter a partir de uma nova decisão. Estou orando por alguém, ó Deus, que precisa de fé para mudar de igreja, para mudar de pastor, para mudar de amigos. E eu estou pedindo, Senhor, dê fé para essa pessoa viver a decisão que Jesus Cristo está pedindo. Estou pedindo a Deus por alguém que precisa de ter fé que Jesus Cristo pode curar. E se Ele não curar, Ele vai dar o milagre da força, Ele vai dar o milagre da ressurreição. Meu Deus, que essa fé, essa pessoa que carece dessa fé para a cura, não venha perder a sua fé, mas venha ter vida diante de Cristo Jesus. Ó Senhor, estenda as tuas mãos agora para mais uma mulher dessa sala, que talvez tenha na sua vida um fluxo de sangue jorrando, de dor, de sofrimento, que olha para a sua história e vê, ó Deus, que ainda tem fluxo sangrando, meu Pai, de uma infância, de problemas, de dificuldades relacionais que teve. Em nome de Jesus, meu Deus. Talvez aqui haja mais uma mulher com fluxo sanguíneo há 12 anos sofrendo com hemorragia espiritual, com hemorragia relacional. Jesus, cura ela hoje pelo teu amor e poder. Liberta tua filha, liberta teu filho, seja de um vício, seja de uma culpa, seja de uma dor, seja de uma cicatriz. Liberta teu filho, cura. Olha para ele agora, Senhor, e diz: filha, filho, vai em paz. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Pai querido, toma-nos em tuas mãos e nos prepara para sermos os heróis da fé para um tempo que se chama hoje. E nos faz viver assim, porque é para a honra e a glória do teu nome. É por isso que nós oramos, entregando nosso coração ao príncipe da vida, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Adoramos Jesus e queremos, ó Deus, viver como a mulher da história bíblica. Não mais nos ocultando, mas vivendo uma vida de adoração e em todo tempo declarando quem Jesus Cristo é e o que Ele fez e faz conosco e em nós. Então, ó Deus, dá-nos o Espírito Santo agora para termos um dia de desaguar nas outras vidas que precisam ressuscitar, que precisam ser levantadas pela fé. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua vida. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Eita, glória a Deus, meu amigo. Bom